não morreu ninguém disso daí. Isso é um vírus criado em laboratório chinês e que matou porque as pessoas foram entubadas em respiradores chineses, foram assassinadas. Sigmund Freud viu a Primeira e a Segunda Guerra. E nelas, suas teorias das profundas possibilidades do absurdo humano confirmadas. Sobre a Segunda Guerra, dizia que andar pelas ruas da Alemanha era como se a população inteira estivesse passando por um surto psicótico coletivo. Todo mundo. Ricos, pobres, judeus, arianos. Freud devia conhecer o Brasil, de 2018 para cá. Seria bem legal ter sua opinião sobre essa bad trip alucinógena que está passando. Mas não tem Freud, hoje vamos nós mesmos tentar entender um pouco mais dessa loucura toda aí. Entendeu? Ливанские патриоты провели вчера самую крупную операцию под кодовым названием «Сабра и Шатила» против израильских оккупантов на юге Ливана. Как указывают в местных информационных кругах, состоит прежде всего в том, что добиваться выполнения американо-израильского плана в отношении Ливана. Existe algo no ar. O Brasil já não é mais o mesmo. Não é mais aquele lugar maravilhoso que conhecíamos, onde todo mundo ficava pelado no carnaval, enchia o cu de brama no samba ou no estádio de futebol, e tinha depressão aos domingos assistindo ao Fantástico, porque no dia seguinte a vida, ou pelo menos aquilo que você não queria que fosse a sua vida, voltaria ao normal. Passaram a fazer parte do debate público temas que há pouco tempo seriam papo de maluco de hospício. Tomar remédio que não funciona, o formato da terra, tirar de circulação livros e mamadeiras que nem sequer existiam, brancos serem oprimidos por pretos e héteros por gays, nativos por refugiados, armas a favor da vida. Tudo se inverteu e discutido nos maiores jornais e TVs do país como se fossem assuntos relevantes, como se fossem reais. Um tipo de caverna do dragão política, onde verdade e mentira se confundem, e a gente precisa ir apalpando a realidade como um cego apalpa os objetos para entender o seu formato, já que o que os olhos veem não é mais o suficiente para nos definir a verdade. O liberalismo, na verdade, não passa de uma coleção de pequenas ditaduras. Pega, por exemplo, num Estado liberal, como funciona na iniciativa privada, uma empresa, uma fábrica, por exemplo. Numa fábrica, o dono da fábrica, ele é que define todas as regras da sua fábrica. Ele que diz quantas horas por dia as pessoas vão trabalhar, quanto que elas vão receber no final do mês, quanto tempo de almoço que elas têm, se elas têm que usar uniforme, não têm que usar uniforme, como é que pode estar o cabelo delas, como é que pode estar o cabelo delas, quanto tempo de almoço elas têm, muitas vezes qual que é o almoço delas. E o empregado não pode chegar pro dono e falar assim, na real eu acho que todo mundo tem que ganhar mais aqui, tá errado isso aqui. Não, porque na iniciativa privada o dono é o dono, então aquilo é dele. É o pequeno reino dele. E nesse pequeno reino, ele é o pequeno ditador, porque tudo ali funciona da forma como ele diz que tem que ser. Mas ninguém é obrigado a fazer, pá. Ninguém é obrigado, se não quer trabalhar nisso, não quer trabalhar, pode ir em outro lugar. Sim, mas num Estado totalmente liberal, se ele não tiver essa pequena ditadura ali, ele vai ter que ir em outra pequena ditadura. E as pessoas passam a maior parte das suas vidas, toda a sua vida, de ponto em ponto, passeando de pequenas em pequenas ditaduras. Seja no seu trabalho, que em 8 horas por dia, 10 horas por dia, ela vai ter que viver da forma como alguém desenha que ela tem que viver. O resto do dia que ela tem também é um reflexo disso, porque afinal é com o salário do que ela trabalha lá que ela vai poder viver, fazer qualquer coisa, ou não fazer qualquer coisa. E ela coloca seus filhos numa escola privada, que é uma pequena ditadura, e ela tem que ir no hospital privado, que é uma pequena ditadura, e assim vai. No fim das contas, o liberalismo e o neoliberalismo são um universo de pequenas ditaduras, e o Estado só serve para manter, para legitimar a existência dessas pequenas ditaduras. Porque no fim das contas se define uma certa prioridade de valores aqui. Primeiro que claramente a propriedade privada é um valor mais importante do que a própria vida. Porque afinal, por que tem um segurança no supermercado? Por que fica ali uma equipe de pessoas pronta para se envolver numa situação, inclusive, de violência física com outra pessoa? É porque ela está ali para proteger os produtos do supermercado, para que ninguém roube, né? Ou seja, um produto, ou seja, o dinheiro, ou seja, a prioridade máxima num espaço como esse é
a propriedade privada, os bens do dono do supermercado que estão ali sendo protegidos pela sua equipe de segurança. Mas isso é assim em tudo, né? Afinal, a polícia existe para nada mais do que proteger a propriedade privada, para que ninguém roube o seu carro, ninguém roube o seu celular. Não que a polícia impeça isso, né? Mas a princípio é para esse tipo de coisa, né? Ou seja, o bem mais defendido pela sociedade, pelo Estado, pelos aparatos da sociedade, não é a vida do ser humano, mas é a propriedade privada. A propriedade privada é, no fim das contas, o ponto máximo de cuidado, de proteção de qualquer um. Tanto que se uma pessoa, como no caso do Carrefour, tem a suspeita de que ela possa estar quebrando as regras e quebrando a lógica e subvertendo a ordem da propriedade privada, ela pode ser julgada no mesmo momento e condenada a uma surra, uma execução, sem que haja nenhum direito de defesa, de nada. Quase como numa religião, se ela tivesse blasfemado contra Deus, nada justifica essa blasfêmia, nada justifica essa quebra da ordem natural das coisas. E se a propriedade privada é a maior prioridade a ser defendida na nossa sociedade, a nossa vida, a vida das pessoas, dos seres humanos, não passa de um subproduto da propriedade privada. Um subproduto a serviço do capital, que é o objetivo final da conservação dessa propriedade privada. Ou seja, o ser humano importa como força de trabalho a serviço desse capital. Como o nosso bom e velho Marx já ensinou há muito tempo atrás, a base da construção ideológica da sociedade não está numa reflexão profunda dos valores, como eu devo agir, de uma perspectiva ética de qual deve ser o meu lado, de quem eu devo apoiar, de quem eu devo apoiar a partir de uma visão política pensada. O que move a ideologia numa sociedade são as relações econômicas. E quando a gente está falando de uma empresa grande como a Folha, foda-se. Se você vai esperar algum tipo de coerência política, você vai só se decepcionar, e não é pouco. Portanto, cada vez que você vai entrar de defender uma empresa, porque o Bolsonaro atacou essa empresa, então ela é agora uma das nossas. Se o Bolsonaro está mandando cancelar a assinatura da Folha, vamos todo mundo assinar a Folha porque ela é uma das nossas. Minha gente. A sociedade hoje parece uma sociedade que cultua o prazer, que cultua a autossatisfação. Você pode ter o que você quiser, mas se você for ver, a culpa, ela tá o tempo inteiro ali. Quer dizer, você pode comer o que você quiser, mas assim, o ideal é comer a comida diet, light, não sei o quê. Você pode beber, mas bom é a cerveja sem álcool. Você pode fazer sexo, mas tem que ter camisinha, tem que ter não sei o quê, tem que não sei o quê. Cigarro, meu Deus, cigarro você não pode tocar porque você vai morrer. E eu não estou aqui de forma a fazer uma apologia a essas coisas, mas é para dizer como a gente se engana de achar que a nossa sociedade é uma sociedade que cultua o prazer, enquanto ela dá de um lado e corta do outro. Porque ainda você ter prazer, você gozar, é visto como algo muito errado. Por isso que no caso da Mariana, ela vai ser culpada por estar com uma roupa curta, porque ela tinha fotos sensuais, porque ela estava tendo prazer nela mesma, no próprio corpo. O fato de alguém chegar pra cima dela e violar o próprio corpo dela não é visto como algo alto, porque afinal esse cara não queria, ele não estava fazendo aquilo com o desejo, com a vontade, ele não estava tendo realmente prazer em violar o corpo dela. Ele estava mais respeitando ou se deixando levar pela sua pulsão natural, como macho, como espécie. E o racismo, a gente pode dizer que funciona a mesma coisa, não importa muito a sua opinião pessoal sobre isso, dizer, não, mas eu não sou uma pessoa racista, eu gosto de pessoas pretas, eu tenho amigos negros, nossa, eu não tenho problema algum com pessoas negras. O fato de você se achar ou não se achar uma pessoa racista não faz muita diferença. É muito mais importante a gente dar uma olhadinha nos fatos de como realmente a sociedade é construída, de como ela é organizada entre diferentes raças. Sabe que nos Estados Unidos a população negra é de 13%. Eles são a minoria realmente nos Estados Unidos. No Brasil não. No Brasil os negros são a maioria. São 56% de negros no Brasil. 56% da população brasileira é preta. Mesmo que você ligue a TV e não veja, essa divisão não parece tão clara, mas sim, no Brasil 56% da população é negra. Só que dessas, 78% vive ou na pobreza ou na miséria. 78%. 9,1% de negros com mais de 15 anos de idade são analfabetos, contra apenas
3,9% dos brancos, ou seja, menos da metade dos negros. Apenas 9,3% dos negros têm diploma universitário no Brasil, contra 22% dos brancos. O salário médio de um negro no Brasil é de R$ 934, contra R$ 1.846 de um branco. Ou seja, o branco ganha mais do que o dobro de um negro, em média, no Brasil. 64% dos desempregados brasileiros hoje são negros. No Brasil, cerca de 57 mil pessoas são assassinadas todo ano. Dessas, 75% são negros. Ou seja, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 75 delas são negros e 25 são brancos. 67% dos presos no Brasil, da população carcerária brasileira, é negra. 67%. Ora, esses são alguns dados só para a gente começar essa conversa. E é inevitável a gente falar sobre dados e não perceber que existe uma diferença gritante entre brancos e negros nesse país. Que é uma diferença não baseada na sua opinião, no que o Mourão acha, ou no que alguém sente ou não sente sobre isso no Brasil, mas é sobre dados concretos de como a nossa sociedade é organizada e dividida na vida real, no dia a dia, quando você sai para a rua para dar uma volta. E a partir desses dados, você olha para isso e tem duas possibilidades de pensamento, de raciocínio a respeito disso. A primeira é você, então, considerar que realmente existe uma estrutura social construída que mantém a população negra nesse lugar de inferioridade. Por algum motivo, a sociedade é formada de um jeito onde negros estão no lugar abaixo dos brancos, seja financeiramente, seja na educação, seja na moradia, seja no acesso à saúde, a bons empregos, a cargos públicos, políticos. Alguma coisa está aí que faz isso se manter do jeito que é. Algo na estrutura da sociedade que é racista em si. Ou você pode achar que isso é uma bobagem, que isso é uma teoria da conspiração, e olhar para esses dados e pensar que não é bem assim. Que no Brasil cada um é livre e tem as mesmas possibilidades, as mesmas chances de conseguir o que quiser, de alcançar o lugar que quiser, para chegar onde quiser. Sendo assim, essa diferença gritante de números talvez faça você então pensar que a questão aqui é que negros, de repente, são inferiores, que são menos capazes. Porque não é possível que em todas as análises feitas sobre as divisões sociais do país, os negros estejam tão inferiores. Se não é algo proposital, se não é algo construído para ser assim, então só pode ser culpa deles. E se é culpa deles, significa que, de repente, a pessoa negra, ela não é feita para o sucesso. Ela não tem esse DNA da vitória dentro dela. Ela é mais preguiçosa. Ela gosta mais de só curtir a vida. Qualquer uma das coisas que você procure para explicar essa outra forma de perceber esses dados vai sempre te levar a uma estrada, a uma rua chamada racismo. Pois qualquer perspectiva de que alguém é superior ou inferior a alguém por conta de características físicas, por conta da cor da sua pele, é exatamente do que se trata o racismo. Porque no fim das contas, o que vende um plano de saúde? Qual que é o produto principal da venda de um plano de saúde? O que a Unimed vende? Se o vendedor da Unimed chega para você e falar, eu quero te vender um plano da Unimed, o que no fim das contas ele está vendendo? Você pode dizer que ele está vendendo, eu tenho direito a consultas, eu tenho direitos. Mas no fim das contas não está comprando consultas, não está comprando exames. Você está pagando, no fim das contas, para aliviar o seu medo. O que um plano de saúde vende, o grande negócio, a grande matéria-prima de um plano de saúde privado é o medo.
quanto mais medo você tiver, quanto mais medo a sua família tiver de pegar uma doença, de morrer, de ser atropelado e não ter aonde ser internado, de ter um câncer, não ter como ser tratado, de ter uma infecção, quanto mais medo você tiver, mais um plano de saúde vende. Como é que a gente pode simplesmente aceitar que a saúde seja um negócio privado, que possa se lidar com a saúde como um negócio, como um comércio? O que Bolsonaro quer? Parece que ele não quer que as pessoas se vacinem. Quase como se o coronavírus fosse algo vantajoso para ele. Porque se você for ver, a gente está vivendo num estado de exceção, com limitações de se pode sair, se não pode sair, como pode sair, tem que usar máscara, não tem que usar máscara, não pode aglomerar, tem isso, tem aquilo. E por mais que você diga que os bolsonaristas não são negacionistas e que não concordam com essas opiniões, justamente o fato deles confundirem as pessoas, de deixar essa situação toda no vai, não vai, torna ela ainda mais longa, mais demorada e mais difícil de se ultrapassar. Então, esse estado de exceção, esse estado quase que como uma ditadura sanitária, vai se estender por muito tempo. E é um estado de extrema vantagem para o Bolsonaro. Porque você pensa, cara, com tudo que aconteceu esse ano, com a Amazônia, com o assassinato de gente preta, com o desmonte do SUS, com toda essa porra que tá acontecendo, se não tivesse o coronavírus, estaria todo mundo na rua, um dia depois do outro, exigindo a saída desse maluco do governo. Mas a gente não sai porque a gente tá com medo, porque as pessoas têm medo de ficar doente, e elas têm que ter medo, porque existe essa doença. Você passa a ver que o estado das coisas durante o coronavírus, todo esse estado de medo, de reclusão, de não saber como vai ser o amanhã, de um futuro, essa ansiedade, ela é um prato cheíssimo para qualquer tipo de governo mais autoritário, porque você mantém as pessoas numa situação de ditadura, numa situação de repressão, sem precisar levantar um dedo, sem precisar apontar uma arma para ninguém, porque está apontada uma arma muito mais pesada, que é o medo da doença, o medo da morte, o medo de você perder um parente, de você perder alguém. Para que tanta ansiedade? Para quê? Para que ficar angustiado? Para que tanta angústia, tanto desespero, tanta aflição para conseguir a vacina? Olha, senhor Pazuello, eu teria alguns motivos para enumerar, para justificar essa ansiedade e essa angústia. Pode ser porque a gente já está com mais de 180 mil mortes no Brasil por causa do coronavírus. Pode ser porque já são mais de 7 milhões de casos confirmados. 7 milhões de casos confirmados da doença no Brasil. Quem sabe porque médicos e plantonistas já estão exaustos, como se estivesse numa guerra, colocados na linha de frente, tendo que trabalhar feito uns malucos até exaustão, enquanto o seu governo finge que não tem nada acontecendo de tão grave. Pode ser porque a economia do país foi destroçada, com negócios fechados em todos os lados. Famílias desempregadas, gente que tinha emprego há anos, que agora está sem ter o que fazer, sem conseguir nenhuma opção de trabalho, porque tem pequenos negócios pelo país inteiro que sumiram, que faliram, que foram engolidos pelos grandes, pequenos mercadinhos, pequenos comércios, que não deram conta de segurar a barra desse momento econômico e que simplesmente tiveram que fechar as portas e agora aguentar dívida pelo resto da vida por causa desse momento. Porque tem uma caralhada de gente de adulto, gente que perdeu tudo que tinha de dinheiro, que agora casado com o filho, teve que voltar a morar na casa dos pais, para que juntando o pouco de grana que pais e os filhos conseguiram trazer para casa, minimamente pagar suas contas. Pode ser porque crianças estão em casa agora há 1 ano sem aula, comprometendo o seu desenvolvimento físico de não estar na rua fazendo exercício com os amigos, seu desenvolvimento intelectual por estar tendo que ser forçada a assistir aula online, que nada mais é que uma cloroquina pedagógica para as crianças. Isso sem falar no seu desenvolvimento psicológico, de estar isolado, de não estar em contato com gente da sua idade, com crianças. Os pais surtados que estão sem trabalho, com pouco trabalho, com pouco dinheiro, tendo que se virar para trabalhar em casa ou para pegar qualquer trampo que dê alguma grana, e ainda ter que lidar com crianças em casa o dia inteiro, que tem uma demanda gigantesca de atenção, de cuidado, de carinho. Os mesmos adultos que estão em depressão, que estão com crises de ansiedade, tomando medicamentos cada vez mais pesados, quando não se suicidando, porque não estão dando conta. Mulheres, mães, que estão perdendo o emprego porque não podem ir trabalhar sem ter onde deixar seus filhos, completamente sobrecarregadas com funções de casa, de trabalho. Você pergunta por que tanta angústia?
que tanta ansiedade? A crise brasileira não é só moral, política, econômica, ambiental e sanitária. Tem uma crise que amarra todas essas. O ponto em comum entre todas elas é uma apologia ao mau gosto, uma glorificação da cafonice, do grotesco. A crise no Brasil é, acima de tudo, estética. Um secretário da Cultura que interpretou um vampiro em uma novela sobre mutantes e um galã dos anos 90 em outra, substituindo uma idosa que diz que a cultura é o pum do palhaço e um ator que fez cosplay de nazista. Comer pão com leite condensado em cima do celular, dar coletiva de imprensa em cima da prancha de surf, usar roupa de mergulho que emula órgãos femininos, camiseta de time com terno ou faixa presidencial por baixo do casaco, um idoso vestido de super-herói, uma mulher gritando e girando uma camiseta, um casamento evangélico maçom com direito aos noivos pagando flexões na pista de dança, um presidente pagando flexões por onde passa, um vídeo onde hienas querem matar um leão, coreografias coletivas de músicas estranhas e teatro ao ar livre com temas estranhos, em manifestações com gente maquiada de palhaço, crianças vestidas de policial, adultos que parecem crianças vestidas de policial, divulgadas por gente vestida como um cavaleiro templário e que louvam um medicamento. Pessoas que se dizem robôs do presidente, outdoors de apoio ao presidente, uma cantora evangélica que adota gente pra casar e depois matar, um pastor que gasta R$157 mil para ficar com os dentes bonitos, um artista plástico que pinta o retrato do presidente, a estante de livros do Guedes, a logo de um partido feita de bala de revólver, a cara do Moro feita de balas de revólver, um ministro que se acha engraçado, um idoso que tira fotos mostrando os músculos, um maquiador gay e conservador, um cantor de axé gay e conservador, uma ministra que diz que viu Jesus em cima de uma árvore e que é mãe de uma mulher que faz performances estranhas, a logo do Ministério do Turismo, a logo do Ministério da Justiça ou a logo do Ministério da Economia. As fotos de banco de imagens com gente gringa, como se fossem de brasileiros para campanhas publicitárias do governo. Homens tirando foto com armas, mulheres tirando foto com armas, grupos com armas dando tiro e gritando em apoio ao presidente, cantores sertanejos que apoiam o presidente, o padre que toca berrante que apoia o presidente e a bandeira do Brasil que se descola da parede. A crise é estética. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Eu não suporto mais o que estão fazendo. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Assim quando sai essa imprensa perturbar. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Eles estão deixando a gente sonhar. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Assim quando sai essa imprensa perturbar, pegar uma piada que eu faço com o Guaraná Jesus. A minha vida é uma desgraça. A minha vida é uma desgraça. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. A minha vida é uma desgraça. A minha vida é uma desgraça. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário aí embaixo. Dá uma olhadinha nessa linha de camisetas do canal, parceria com a Coroa, vou deixar o link aqui pra você dar uma olhadinha. Se você gosta desse canal, você pode apoiar a gente, ser um apoiador financeiro da nossa campanha de financiamento coletivo pelo Apoia-se, vou deixar o link também aqui pra você dar uma olhadinha. E se você quiser só fazer uma doação aleatória pra esse canal, pra nos ajudar também, a gente tem agora uma chave do Pix, pra você poder fazer uma colaboração pra gente. A chave vai estar escrito certinho aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha ali, se você gostou, deixa ali a sua moedinha, passar um chapéuzinho aí pra galera, porque é isso que faz esse canal conseguir se manter acontecendo. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo, mas antes preciso mandar um abraço pros apoiadores desse canal, então vamos fazer isso agora.